Na verdade, essa foi uma crítica que havia sido feita para essa reforma, que não se contemplava um tratamento diferenciado para a cesta básica e, consequentemente, se teria um aumento da carga tributária da cesta básica. E o Congresso, a Câmara dos Deputados, promoveu lá um aditivo nessa proposta legislativa para criar a cesta básica nacional. O legislador vai então indicar quais serão os produtos que irão compor essa cesta básica nacional, e esses produtos não estarão sujeitos à incidência, terão lá uma isenção total, o que é extremamente salutar, extremamente benéfico. Porque agora precisa pensar no seguinte também, o que está nessa cesta básica? Isso vai depender do governo. Vai depender da regulação por lei complementar por parte do Congresso Nacional. O Congresso Nacional vai definir o que deve constar nessa cesta básica, exatamente para evitar distorções. Por exemplo, eu não posso querer colocar na cesta básica um produto de luxo. Eu vou colocar lá, por exemplo, uma proteína, um peixe. Qual o peixe que eu vou colocar lá? Uma latinha de atum. Posso colocar uma latinha de atum, mas posso colocar o bacalhau? Posso colocar um salmão importado? Esse é o tratamento que vai ser dado pela lei complementar, e me parece que antenado com a realidade da nossa sociedade, a realidade brasileira. Entendi. No final das contas, você acredita que tem algum ponto negativo? Existe alguma coisa que ainda não ficou muito claro e que pode prejudicar a população? Bom, tem alguns pontos passíveis de crítica, E veja, aqui é um ponto importante a gente estabelecer. Toda mudança legislativa, ela traz um impacto no primeiro momento, em certa medida até, de certa forma, traumático, porque eu estou tendo uma mudança de paradigma. Então é normal que você tenha ali um choque com aquilo que está vindo. Me parece que um primeiro ponto de crítica foi a forma como foi a votação dessa reforma, a toque de caixa. Em razão, a gente viu, acompanhou o cenário político, me parece que essa reforma ela poderia ter sido objeto de mais debate na Câmara dos Deputados. O que se espera agora, como vai para o Senado e depende de aprovação do Senado, que esse debate seja feito lá no Senado Federal. Então algumas coisas podem mudar. Podem mudar para aprimoramento. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto, também vai ser criado um imposto seletivo. Esse imposto seletivo tem por objetivo tributar mais aqueles produtos maléficos, por exemplo, à saúde, ao meio ambiente. A questão é que vai depender do legislador complementar estabelecer quais são esses produtos e quais os critérios para a definição desses produtos, o que é sempre uma incógnita. Então, muito da reforma vai depender da atuação do legislador complementar. E isso é sempre um cheque em branco que a gente dá para o legislador, que pode eventualmente distorcer os propósitos da reforma, que são extremamente positivos, inclusive no que diz respeito à criação desse imposto seletivo. Então esse me parece alguns pontos críticos. Se a gente já puder ter, no âmbito, um outro ponto também, qual seria a alíquota máxima desses tributos, da CBS e do IBS. Está se falando numa alíquota de 25%. Seria importante a gente eventualmente prever. Eu já vi que ontem foi designado um relator no Senado, e ele, uma das manifestações dele foi no sentido de já tentar colocar no texto constitucional um teto para essa alíquota, o que me parece extremamente salutar, extremamente benéfico para evitar que eventualmente se calibre demais, se aumente demais essa alíquota e que tenha um impacto no sentido de onerar o bolso dos consumidores com essa reforma tributária, para que a gente não tenha aumento de carga tributária, para que a gente tenha racionalização do sistema, justiça fiscal, mas sem que isso dê origem a aumento de carga tributária. Então, é essa a grande questão e a nossa preocupação. Nós sabemos que o Brasil é o país, um dos que mais cobra impostos no mundo, Todo mundo, às vezes tem alguns cálculos aí doidos que eu vejo, que fala, olha, quando você compra, por exemplo, uma carne, vou dar um exemplo, olha, tantos % é imposto, quer dizer, se não fosse tão grande essa carga de imposto, você pagaria mais barato. Então eu quero saber, vou me basear na cesta básica. Se na cesta básica não vai haver tributação, nós vamos pagar menos pela cesta básica? Sim, a ideia é que isso impacte no preço. E só me permite fazer uma correção aqui, e que na verdade para trazer um olhar técnico para essa discussão, tá? De fato, muito se fala da alta carga tributária no Brasil. Essa afirmação, ela precisa ser olhada com certo cuidado no seguinte sentido. Se você olhar a carga nominal de tributos no Brasil, qual é o percentual? Se fala lá hoje algo em torno de 33% a 35%, tá? Se você comparar isso com países desenvolvidos da OCDE,
Então, estou pensando aqui, Suécia, Suíça, Dinamarca, Alemanha, França, Estados Unidos, Canadá, a carga tributária desses caras é muito maior que a nossa, tá? Passa dos 40%. Qual que é a grande... Então, comparado com esses países, nossa carga tributária é algo aceitável. O problema nosso está que nós não temos a contrapartida que deveríamos ter com aquilo que pagamos de tributo. O que eu quero dizer com isso? Para que você paga tributo? Para que teu ouvinte paga tributo? Para custear o Estado, para que o Estado possa promover aquilo que ele, Estado, tem que nos oferecer. Saúde, educação, segurança pública, né, estrutura básica de água, esgoto. Para isso que nós pagamos tributo, para sustentar, para arcar com a máquina pública e com serviços, né, e benefícios que o Estado tem que nos oferecer. Qual é o grande problema do Brasil, diferentemente desse país? Que aqui eu pago uma carga tributária, ok, de 30%, 35%, mas eu tenho que arcar, eventualmente, né, pelo menos parte da população que consegue, tem renda para isso, com segurança privada, com educação privada, com plano de saúde. Então o problema está em não termos uma contrapartida. Então me parece que o problema do Brasil nem é a carga tributária nominal em si. O problema do Brasil é o mau uso do dinheiro público no que diz respeito aos serviços e prestações públicas que o Estado tem que nos oferecer com esse dinheiro. Então, mas há casos de alguns produtos, professor, que a gente sabe que chega a 40%. Você pega, por exemplo, essa água aí que você está bebendo, o valor dela, vamos supor que é R$1, 40 centavos é tributos. Então, assim, é uma carga grande em virtude dos produtos, do custo para a gente. Por isso que vai ser importante essa reforma, Ellen, porque um dos objetivos aqui é exatamente isso, que eu tenha lá ao final... Primeiro, que eu saiba exatamente o que eu estou pagando de tributo, que hoje a gente tem uma estimativa, mas não consegue cravar, né, precisamente o que é. Então, por isso é importante a reforma, para que eu saiba o que eu estou pagando de tributo, e mais, para que o governo crie, que eles está previsto na reforma, o tal do cashback. Devolver parte do tributo pago no preço, em especial levando em consideração o poder aquisitivo das famílias. Então, aquelas famílias com menor poder aquisitivo vão ter um retorno maior daquilo que pagaram no preço. Peraí, cashback é troco. Isso, é a devolução daquilo que eu paguei de tributo no produto. Então, olha só, para eu produzir esse copo de água aqui, eu tenho que ter lá, primeiro, a extração da água. Eu tenho que ter lá a industrialização disso, o engarrafamento, eu tenho que ter o transporte, a distribuição, a venda no supermercado. Veja, todas essas etapas eu tenho tributo. Isso vai se acumulando ao longo do preço do produto final. Entendi. E quem é que paga esse tributo no final das contas? É o consumidor final no preço. Porque nenhum produtor vai arcar com esse valor sob pena de quebrar. Não, e um detalhe, aí você vai e cobra, fala, poxa, mas R$1 um copo d'água? Aí o cara vai falar para você assim, mais o tanto que eu pago de tributo? Sim. Né? Não é mais ou menos isso? Sim, daí a importância agora, porque a partir do momento que eu tiver a CBS e o IBS, eu não vou ter mais essas incidências cumulativas, em cascata. Só que agora precisa ver o seguinte, será que, vamos nos basear agora no comércio, será que com a diminuição dos tributos, isso vai chegar até nós através do comerciante? Será que ele vai repassar esses custos a menos para a gente? Ou vai aproveitar a chance para ganhar um pouco mais, né? Veja, isso para mim parece que é uma questão de mercado. Eu acho que a tendência... Óbvio que nós vamos ter empresários, comerciantes que vão querer se aproveitar disso, mas é uma tendência de mercado que isso se acomode. Na medida em que eu tenho novos comerciantes, novos industriais, novos prestadores de serviços chegando no mercado, a tendência é que eles tendam a levar em consideração isso na formação do preço e, consequentemente, puxa o preço para baixo. Me parece que vai ter um período de acomodação, sem dúvida, mas a tendência com esse modelo é de que isso se reflita no preço. Se reflita no preço e, consequentemente, eu tenha a buscada neutralidade, né? Essa neutralidade está sendo intencionada com essa reforma tributária, essa neutralidade fiscal. Você acha que já passou aquela fase daquele medo que as pessoas estavam quando o Lula assumiu, que falou, nossa, e agora o Brasil vai ficar numa instabilidade econômica, e agora ninguém vai querer investir aqui, e agora tudo isso, e nós vamos entrar numa situação ruim para o comércio?
Bom, enfim, eu não sei te dizer, te dizer se a atual crise que nós vivemos no comércio tem a ver com a entrada ou não desse novo governo, mas você acha que essa fase já passou e essa reforma tributária, ela vem de encontro a melhorar ou a piorar essa questão? Bom, aqui eu vou dar a opinião pessoal, tá? Sem maiores expertise técnica, porque eu acho que é uma questão muito mais aqui de ciência política, de economia, sim. Mas enfim, eu vou falar o que eu penso, até por conta das coisas que eu tenho lido a respeito, né? Ontem eu vi que nós já tivemos deflação, saiu nos jornais, noticiários a deflação, muito puxada pela diminuição do custo de alimentos em especial, e hoje eu vi uma pesquisa no que diz respeito à confiança do mercado financeiro no atual governo e aí nas pessoas do presidente e do ministro da Fazenda. Se você pegar os dados comparados do início do ano que nós temos hoje, houve um salto gigantesco de confiança do mercado financeiro, tanto na figura do presidente quanto do ministro da Fazenda. Então, assim, e agora, dizendo a minha posição pessoal a respeito desse tema, eu odeio discursos ad terrorem, né? Aqueles discursos pautados pela figura do terror. O Brasil vai virar uma Venezuela, né? Eu tenho para mim que esse tipo de discurso, ele tem um único objetivo, é fomentar o medo para estimular o medo, para estimular a polarização e, consequentemente, angariar votos com base nisso, né? O Brasil não vai virar uma Venezuela, o Brasil não vai virar um país comunista, não tem a menor chance disso acontecer. E não tem a menor chance disso acontecer, primeiro, porque nós temos a Constituição que estabelece limites para isso, e segundo, porque nós já tivemos experiências de outros governos de esquerda no Brasil e que em momento algum nos aproximou de uma Venezuela, nos aproximou de um modelo comunista. Ainda que você tenha lá alguns pontos ideológicos que se alinham a esses países, mas, vejam, dizer que isso vai transformar a economia brasileira numa economia comunista, numa pretensa Venezuela, é um discurso para fomentar o medo e, consequentemente, angariar votos em razão desse medo. Me parece que a tendência hoje o mercado está muito mais acomodado com a situação do atual governo que foi eleito democraticamente para o país. Me parece que o Haddad, o ministro da Fazenda, tem promovido e tem articulado muito bem essas reformas, então tanto a reforma tributária, a discussão quanto o arcabouço fiscal, agora recente a mudança lá no CARF, no Tribunal Administrativo, ou seja, ele tem articulado isso muito bem politicamente. O que é arcabouço? Eu falo assim, eu sei o que é arcabouço, mas é bom que você explique dentro do contexto para que as pessoas saibam o que é. Veja, a ideia é que nós tenhamos um modelo de gastos de receita e despesa, né, de forma muito simplória, de forma muito simples aqui. É buscar parâmetros, buscar limites para que nós tenhamos lá bases para definição do que o governo pode gastar e do que ele vai arrecadar, né, e como ele gasta na medida em que ele arrecada. Então o arcabouço fiscal é importante para isso, para que o governo não gaste mais. É um teto, um limite de gasto. Não como nós tínhamos, que era extremamente engessado. Nós temos hoje, pelo modelo que se tende a aprovar, um modelo mais flexível e me parece mais próximo da realidade possível de ser atingida. Mas a ideia é essa, é que eu tenha um limite para que o governo possa gastar na medida em que ele arrecada, para que ele não gaste mais do que ele arrecada, para que ele não fique em déficit, né? Para que ele, a mesma coisa lá, a dona de casa, né? A pessoa lá que tem uma renda, ela tende a gastar, ou pelo menos se ela quiser ter uma vida financeira saudável, ela tem que gastar menos do que ela ganha, né? Sob pena dela estar sempre no vermelho, estar sempre endividada, pagando juros, etc. A ideia é que se tenha a mesma coisa no âmbito governamental da União. Tá certo, então. Bom, eu acho que é isso. Até o final do ano, você acredita que o Senado já reveja essas questões e que essa reforma tributária, a partir do ano que vem, já seja uma realidade? A perspectiva é que o Senado, que na verdade se aprove isso no Congresso Nacional até o final do ano, porque o Senado pode fazer as alterações que podem ter que ser submetidas novamente à aprovação da Câmara e sanção presidencial, mas pelo que eu andei ouvindo e lendo, até novembro a ideia é que o Congresso aprove, então o Senado e Câmara dos Deputados aprovem a reforma. E aí é o seguinte, ele começa a implementar em 2026, tem um regime de transição e eu tenho a migração total, a virada de chave total em 2033. Nossa. Essa é uma outra crítica, um período longo de transição para essa acomodação, né?
Mas a ideia é que se teste o modelo para ver se de fato ele funciona, se faça calibrações nesse meio do caminho. Mas a ideia é essa, que até o final do ano seja aprovado, até 2026 esteja implementado, com todas as legislações pertinentes aprovadas, as leis complementares que eu mencionei aqui, leis ordinárias, etc. E aí o início em 2026 com a virada de chave total em 2033. Bom, então, só resumindo, antes de eu chamar intervalo comercial, só resumindo, a reforma tributária, ela é necessária, ela é importante para o país, para o desenvolvimento do país e, ao que tudo indica, vai beneficiar mais o pobre. Isso, a ideia é exatamente essa.